E agora a gente conversa com a médica ginecologista Aline Ziman de Andrade. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Tudo certo. Então, bom, como eu disse, a Aline é ginecologista, mas antes de falar sobre a especialidade, Aline, eu gostaria de saber um pouquinho sobre você, sua história, sua trajetória na medicina. É daqui de Ribeirão, veio pra cá cursar a graduação, conta pra gente. Para falar um pouquinho de mim, eu vim de São Paulo, na verdade. Inicialmente nunca tinha pensado em sair de São Paulo, mas, quis o destino que eu viesse para Ribeirão Preto para cursar medicina na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, que foi a decisão mais acertada da minha vida. Ah, Então eu fiz a minha graduação e já na graduação eu já me apaixonei pela ginecologia obstetrícia, que na verdade é a gente poder fazer parte um pouquinho da construção da família. sim. Então, assim, eu já me apaixonei já de imediato. Então, depois eu fiz a minha residência médica em ginecologia obstetrícia também, aqui na USP. Depois eu me especializei em reprodução assistida. E desde então eu ajudo as mulheres a conseguirem realizar esse sonho da família. Ai, que delícia. Então vamos falar sobre esse assunto, né? Qual que é o seu recado para as mulheres que querem engravidar? Qual é o momento de agendar uma consulta com a ginecologista? Quando está planejando? Quanto tempo? Quais são as dicas? O que a senhora pode falar sobre esse assunto? Bom, primeiramente, toda mulher já aprende desde novinha que a gente precisa de um segmento ginecológico de rotina, Sim. né, para deixar a nossa saúde em ordem. Então, desde que a mulher mocinha que vai começar a menstruar, ela já deve ir no ginecologista. Mas com relação a esse planejamento familiar da nossa família, é importante que a gente esteja mantendo a saúde em dia e vá ao médico pelo menos assim uns 6 meses antes da gente pensar em parar o anticoncepcional, para que a gente possa cuidar da nossa saúde, ver se está tudo em ordem, né? E a partir daí, depois que você tiver a base, que é a sua saúde em ordem, tiver tudo bonitinho, já com o médico liberar para engravidar. Lembrando que a gente tem muitos cuidados antes de engravidar. Sim. Desde iniciar o ácido fólico, que é uma vitamina que a gente usa idealmente 3 meses antes de engravidar, até os cuidados básicos, como ir no dentista, atualizar o cartão de vacinas. Olha. E muitas outras orientações que o médico vai poder fazer durante a consulta mesmo. Sim. Então é importante que a gente vá antes para poder se programar. Agora, o momento ideal, se a gente pudesse falar qual que era o meu desejo da vida, é que todas as mulheres pudessem engravidar antes dos 30 anos, que é quando a nossa fertilidade é ótima e é mais fácil de engravidar. Mas a nossa realidade é diferente. Sim. Hoje a mulher está no mercado de trabalho, ela tem outros planos, então ela quer primeiro se formar, trabalhar, né, se firmar no mercado de trabalho para depois planejar sua família. Então, por isso que precisa, sim, do auxílio do médico para que ele possa orientar corretamente e, no momento oportuno, a mulher poder engravidar. Já que não dá para ser antes dos 30, todas as mulheres, idealmente antes dos 35. Mas dá para engravidar depois? Claro que dá. Com 36, 37, 38, 39, 40. Só que a gente tem que saber que a nossa fertilidade, ela diminui com a idade. Certo. A nossa fertilidade, ela tem íntimo contato com a nossa qualidade dos óvulos, que diminui com a idade. Então, o ideal é que a gente pudesse programar essa gravidez antes, né? Então, se você não pôde, não, mas eu resolvi que eu quero engravidar aos 38, aos 39, aos 40, não tem problema, mas é necessário sim um acompanhamento com o médico para tentar acertar alguma coisa que precise para que esse bebê venha logo. A senhora comentou a respeito do tempo, de uma janela, né, necessária para a questão do anticoncepcional. Vamos conversar um pouquinho então a respeito dos diferentes métodos contraceptivos e qual o momento ali de cada um para quando a mulher está pensando em ter um bebê. Basicamente, todos os anticoncepcionais, eles funcionam durante o uso. Tanto que a mulher, quando esquece, já fica preocupada, né? Sim. Se vai ficar grávida ou não. Mas a verdade é que a nossa fertilidade natural é o seguinte: quando você para o anticoncepcional, você tem aí uma chance, desde que a mulher esteja ovulando bem, que o homem tenha um sêmen que está adequado, que as trompas estejam normais, né? Que é uma avaliação que o médico faz. Desde que esteja tudo bem, a nossa chance de engravidar por ciclo é em torno de 15 a 20%. Mas a gente namora um mês, outro mês uma hora o bebê vem. Então, geralmente, em até um ano, a mulher vai atingir a concepção, né? Um casal normal. Depois disso, é quando a gente acaba procurando o médico para ver se tem alguma coisa para a gente acertar, para investigar. Mas, quando você deseja engravidar, assim que você parar o anticoncepcional, no outro ciclo, o seu corpo, assim que perceber a falta dele, ele já vai voltar a funcionar.
Então, grosso modo, na hora que você decidir que eu sei que pode demorar 1 ano para eu engravidar, mas já estaria preparada caso venha no primeiro mês, já seja ok, Sim. você já pode parar o anticoncepcional, que no próximo ciclo você já tem chance de engravidar. Quando a gente fala dos métodos de longa duração, é a mesma coisa, como o implante, o Mirena, né, o DIU, né, o Kailina, qualquer um dos DIUs, a gente também tem que programar a retirada, mas no próximo mês o nosso corpo já recupera. O único que demora um pouquinho mais, mas mesmo assim um pouco discutível, é o acetato de medroxiprogesterona, que é a Depo-Provera, aquela injeção de 3 meses. Sim. Ela pode demorar até 1 ano para a menstruação voltar a vir, o que não quer dizer que a mulher não engravide, mas pode demorar um pouquinho mais para o ciclo voltar ao normal. E para a mulher, então, que está querendo engravidar, quais são os exames, geralmente, que são realizados ali no consultório, doutora? A gente faz vários exames. Certo. Inicialmente, o básico é avaliar se não tem uma anemia, se as vitaminas são ok, se os hormônios estão funcionando bem, como a tireoide, por exemplo, né, que tem íntimo contato com a nossa fertilidade. É importante avaliar se existe um pré-diabetes ou mesmo uma diabetes já estabelecida. É importante que a gente avalie como é que está a urina, como é que estão as fezes. Então, há vários exames que são feitos, além dos exames de imagem. Porque a gente tem que ver se não tem nenhuma outra patologia, como por exemplo um nódulo de mama que tem que tratar, um nódulo de tireoide que precisa ver antes de liberar para engravidar, né? Então a gente tem que fazer os exames de imagem e os exames de sangue também para ver se não tem alguma coisa que precise repor e tudo mais, que é muito habitual de acontecer. Doutora, e antes da mulher partir para o tratamento in vitro, né, para tentar fazer essa questão no laboratório, tem alternativas que ela pode recorrer naturalmente? Sim, a gente tem também esse suporte que a gente pode dar. Eu sempre falo que tem um espaço aqui que a gente tem muito que trabalhar. Sim. Que entre quando a mulher está tentando engravidar e não conseguiu, antes de partir para uma fertilização. Então, eu acredito muito em melhorar a fertilidade natural da mulher, né? Que é você conhecendo o organismo dela e conhecendo como o ciclo menstrual dela funciona, ajudá-la a conseguir engravidar. Existe o controle de ovulação, que é uma ultrassonografia seriada, às vezes a gente chama de coito programado, namoro programado, eu falo como controle de ovulação, que é você fazer a ultrassonografia no começo do ciclo e acompanhar essa mulher. Com isso você consegue saber se ela ovula um pouquinho antes, um pouquinho depois, se ela ovula no tempo certo, se o endométrio está preparando ou não, se o corpo lúteo dela é bom, se ela está ovulando, se esse folículo está ficando retido. Com isso a gente consegue sim atuar melhorando, né, não só nisso, como também na base, né, com vitaminas e tudo mais, melhorando a fertilidade natural da mulher. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer antes disso. Uma vez que não veio, muitas mulheres vão precisar, sim, das técnicas de reprodução assistida, como a fertilização. Tem a inseminação, que é quando você também acompanha da mesma forma, mas você coloca o sêmen preparado lá no fundinho do útero. E tem a fertilização, ou a ICSI, que é quando você manipula os gametas, que é quando você estimula um pouco mais para que esses folículos cresçam, para que a gente possa adquirir maior quantidade de óvulos e fazer o embriãozinho lá no laboratório. Quando precisa dessa modalidade de tratamento, eu também faço. Mas eu gosto muito de enfocar que primeiro a gente tem que tentar a gravidez natural. Sim. Primeiro a gravidez natural. Vamos tentar, vamos ver se a gente fez investigar, fazer os exames. Eu achei interessante que a senhora comentou a respeito desse acompanhamento da mulher, né? A gente sabe que tem aquela ansiedade, aquela vontade, mas é importante também ter essas alternativas, mas que dependendo ali, pode demorar um pouquinho porque precisa dessa avaliação, dessa investigação, podemos dizer assim, doutora? Sim. Com essa avaliação a gente consegue otimizar o tratamento, né? Sim. Melhorando e também assim personalizando o tratamento para cada mulher, para cada casal, porque cada casal é único, né? Sim, imagino que nessa trajetória toda você tenha várias histórias que te emocionaram bastante. Qual que você poderia destacar pra gente hoje? Nossa, eu sou super emotiva. Eu tenho muitas, graças a Deus, eu tenho muitas histórias lindas. Eu tenho pedido muito para Deus para me usar e eu tenho visto assim vários milagres na minha vida. Um que eu vou falar porque ela mesma já colocou em rede social. Sim. Porque a gente não costuma comentar os casos das pacientes, Exato. mas esse acho que eu fico mais à vontade. É de uma amiga que é da igreja também.
e que ela tinha um diagnóstico de falência ovariana precoce. E o que isso significa para quem é leigo, doutora? Para quem é leigo, a falência ovariana precoce ou insuficiência ovariana precoce, que é o termo mais adequado, ela significa que a mulher entrou na menopausa antes da hora. Certo. Então isso pode acontecer por exemplo, uma cirurgia, que eu tirei o ovário, pode acontecer por problemas imunológicos e algumas causas são desconhecidas. Certo. Mas se a mulher entrar na menopausa antes, ela passa a não conseguir mais engravidar. E essa paciente aconteceu isso, nós vimos que ela estava entrando mesmo, ela chegou a ter um FSH, que é um hormônio que me indica essa falência ovariana, bem alto, onde a gente sabe que a chance de engravidar é muito pequena. Durante a graduação, a gente teve um caso de uma gravidez em um paciente que tinha tido a falência ovariana, e virou um relato de caso. Um relato de caso. Então, eu fiz um relato de caso na minha graduação sobre esse caso. Infelizmente, essa paciente perdeu o bebê, mas ela engravidou. Então, realmente é muito difícil isso acontecer. Existe mesmo uma variação dos anticorpos, mas ela tinha, assim, uma falência ovariana persistente. E aí ela chegou a tentar fazer uma fertilização, que não deu certo. E aí no mês seguinte, acho que de ter usado os hormônios para tentar os óvulos próprios, no mês seguinte ela engravidou. Como foi essa notícia, esse exame? Foi maravilhoso. E aí ela engravidou, o pré-natal correu tudo bem, a bebezinha dela nasceu bem. E aí depois ela falou pra mim, doutora Aline, eu sinto no meu coração que eu vou ter mais um. Eu falei, se você sente, amém, porque Deus está no controle. Sim. E aí, realmente, nós repetimos os exames e persistiam as alterações dos exames dela. Então, mesmo com essa dificuldade, ela conseguiu engravidar, teve o bebê e ainda sentia ali que poderia ser mãe novamente. Sim. E ela queria muito, e os exames dela também eram exames que realmente indicavam que isso era muito difícil. Mas Deus foi muito bom e esse bebê veio também. E ela tem agora os 2 filhos. E aí até o esposo dela falou, agora eu vou fazer vasectomia. Então, assim, realmente, eu falo porque ela mesma já falou desse caso. Mas assim, você pode ver o milagre e falar, nossa, que sorte. Ou você pode falar, obrigada, Senhor, e reconhecer o milagre que Deus fez na sua vida, né? Na nossa vida, quando ele acontece. Então, eu tenho muitos casos assim. E assim, é uma alegria muito grande poder viver isso com o casal, com a família, até o nascimento dos bebês, né? Então, me realizo muito junto com as mães. Até no backstage aqui da gravação, a gente, né, tem tanto contato assim, com os médicos, faz muito plantão, fica cansado. Até com a doutora a gente comentando, né? Nossa, foi uma semana tão cansativa, mas quando você tem essa realização, é um sentimento que dá paz. Sim, é uma alegria no coração. É muito bom. Com certeza, doutora. E qual que é o seu recado para quem está tentando engravidar hoje? O meu recado para quem quer engravidar realmente procure um médico para te orientar certinho, para que você possa deixar a sua saúde em ordem e programar a formação da sua família no melhor momento e com mais saúde possível. Partique. Medicina de excelência, um clique.